sou a professora Aline e hoje nós estamos numa aula de português sobre encontros consonantais e encontros vocálicos. Presta atenção para você conseguir entender aí. Nós já falamos bastante de encontro consonantal, é quando nós temos duas consoantes, uma ao lado da outra, certo? Até agora nós vimos encontros consonantais na mesma sílaba, tá bom? Então é o caso das famílias do PL, do VL, do TL, que nós, por exemplo, vimos a semana passada, ou qualquer outro encontro consonantal que esteja na mesma sílaba. Mas não é só assim que nós temos o encontro consonantal. Eles também podem estar em sílabas diferentes, tá bom? Também é considerado encontro consonantal, desde que as letras estejam uma ao lado da outra, tá? Veja o exemplo aí de palavras com encontro consonantais em sílabas diferentes, tá bom? Mas uma palavra ao lado, uma letra ao lado da outra, ok? E os encontros vocálicos? Olha, presta atenção na palavra vocálico. É o encontro de duas vogais, uma ao lado da outra, e funciona do mesmo jeito do encontro consonantal. As vogais podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, desde que as duas vogais estejam uma ao lado da outra. E você está vendo o exemplo aí de tanto vogais uma ao lado da outra na mesma sílaba, como uma ao lado da outra, mas em sílabas diferentes, ok? Certo? Então, agora nós vamos falar sobre algumas letrinhas que nós encontramos nas palavras, que são o CH, o NH e o LH. Essas letrinhas, pode perceber que todas são consoantes, estão uma ao lado da outra. Então é um encontro consonantal, Pro? Você deve estar se perguntando aí se o NH, o CH e o LH são encontros consonantais, já que são duas consoantes, uma ao ladinho da outra. Mas não é não. Sabe por quê? Porque para ser um encontro consonantal, isso mesmo, para ser um encontro consonantal, eu preciso ouvir o som das duas consoantes quando eu falo, tá bom? Então, no caso, por exemplo, de atleta, o TL é um encontro consonantal. E quando eu falo o TLE de atleta, eu consigo ouvir o T e o L. Atleta, tá? Então, eu considero isso encontro consonantal, porque eu consigo ouvir o som das duas consoantes. Mas nos casos aqui do CH, LH e NH, eu não ouço esse som das duas consoantes. Eu ouço como se fosse um único som, tá? Vou dar o exemplo aqui do cachorro. Então, olha só, no show do cachorro nós temos o CH, tá? Mas quando eu pronuncio é um som só, não é o som do C e do H. Ele se torna um único som, tá bom? Por isso que não é um encontro consonantal, embora as consoantes estejam uma ao lado da outra. Vamos dar um outro exemplo. Baralho, né? O lho de baralho, das cartas, do jogo de cartas, o baralho, é LH, o lho. Mas olha só, quando eu pronuncio lho, né? Sai um som só, o LH. Então, nós temos aí duas consoantes, mas que não formam um encontro consonantal. E por último, o NH, certo? Então vamos lá falar de pequenininho, tá? O nho do pequenininho é formado com o som de NH. Porém, quando eu pronuncio nho, esse nho, né? Tem o som do NH, que é um único som, e o O complementando. Mas o NH, que forma aí esse sonzinho, esse som nasal, né? Inclusive, ele tem apenas um som. Por isso não é considerado um encontro consonantal. Certo? Beijo da Proaline e até a próxima aula.